Venha conhecer a Rotisseria Dona Pipoca. Servimos pratos feitos, massas, porções, frango assado, bolos, doces e barcas. A Rotisseria Dona Pipoca está na rua Tijucas do Sul, número 116, no Cocaia. Faça seu pedido através dos telefones 4966-1930 ou 95031-8007. Rotisseria Dona Pipoca, uma nova opção gastronômica em Guarulhos. Um grande abraço a você, amigo telespectador, que se liga e acompanha mais uma vez a tela da TV Baixinho da Quadra. Hoje, mais uma vez, no estúdio. Você está acostumado a nos acompanhar aí pelos ginásios de Guarulhos e São Paulo afora, aqui na Associação de Servidores Municipais de Guarulhos, em São Bernardo do Campo, como já fizemos jogos, enfim. Hoje uma pauta diferente e importante. Pauta política sempre é importante, sempre importante falar do município de Guarulhos. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Luciano THS, que é o nosso convidado de hoje. Primeiramente, obrigado, Luciano, por atender o nosso pedido. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Obrigado, Baixinho, também pela oportunidade. Vamos debater aí, ver os temas aí que a gente tem para conversar aí. Estamos eu e o Baixinho aqui para fazer essa sabatina com o nosso amigo o Luciano Conversar um pouco THS. Luciano, né? O Bruno está aqui também, é o assessor, Importante o falar. assessor do Luciano. Ele que fez né? esse meio campo aí, né? O Bruno que faz esse meio campo aí, sempre ele está aí do lado da gente, dando essa força aí, né? Então nós ficamos gratos, Bruno, e obrigado a atender nosso pedido, viu, Luciano? Obrigado, Baixinho. Bom, começando aqui, para vocês que ainda não conhecem o Luciano THS, eu vou pedir para ele se apresentar, contar um pouco, falar um pouco da sua história pessoal e da sua história política também. Então, assim, eu sou um empresário da cidade, né? Surgi em 2005 com a empresa THS Automação. Muitas pessoas ainda me perguntam o que é o THS, o significado THS. THS são as iniciais dos meus filhos, né? Thaís Sequeira, Tamires Sequeira e Thiago Sequeira. Então surgiu as iniciais, comecei no ramo metalúrgico, aí comecei a fazer projetos sociais na área do esporte, escolinha de futebol, então teve uma evolução tanto da parte do esporte, aí eu ajuntei o útil com o agradável, não porque fazer um trabalho comunitário e social. Aí hoje eu abranjo uma área grande da região ali do Carmela, Bom Sucesso, e é onde que hoje eu estou expandindo todo o trabalho social sem benefício nenhum. Porque a gente sabe que a área social nossa hoje em Guarulhos é uma área carente e é uma área que precisa ser bem desenvolvida, né? É uma área que ainda falta crescimento, apesar de hoje a gente ter no município a área social que não é uma área bem atendida. Então hoje falta muitos trabalhos em vários bairros e eu procurei, como ser empresário, ajudar um pouco essa área social também. Baixinho, quer fazer alguma pergunta? Quem não conheceu o Luciano THS está conhecendo agora, né? Então isso aí tá aí, vai ser no Brasil inteiro, entendeu, Luciano? E o Luciano, é assim, você tem vontade de ser candidato a vereador? Assim, depois desse trabalho social que eu tomei inclusão em 2008, até trabalhei para alguns vereadores e eu vi uma necessidade dessa área social vir crescer na cidade, porque é uma área muito esquecida hoje, no meu ponto de vista, né? Andando não só no bairro Bom Sucesso, em outros bairros, então a gente vê que é uma área muito carente. E é onde que o pessoal começa a incentivar a não ir pela política. E é um trabalho ainda que eu estou estudando, é um estudo que a gente está fazendo com o pessoal, que pode ser que futuramente eu venha a entrar nessa área política. É que o nosso futebol precisa de pessoas igual você, né? Que gosta do futebol, que gosta de estar no meio da população, não é isso? Então é nesse período que nós viemos aí chamar você para ver essa entrevista aí. Exatamente. A área de esporte, desde a era PT, é uma área que foi praticamente banida de Guarulhos. Morta em Guarulhos. Morreu. E a gente vê até hoje, assim, o Guti,
assim, o nosso prefeito Guti, até pela participação que a gente tem da Secretaria do Esporte, a gente não tem um respaldo ainda de nada. Ginásio fechado, vários campeonatos que ocorrem hoje em Guarulhos é tudo particular. Então muitas equipes sumiram de Guarulhos. Verdade. Praticamente equipes foram banidas de Guarulhos, não existe mais um esporte. Então tá muito complicado hoje a área de esporte, muito carente, muito carente. Eu diria que não só aqui em Guarulhos, eu fiz há um tempo atrás um jogo lá em São Caetano e era unânime a opinião dos jornalistas esportivos lá de que aquela época áurea do São Caetano acabou quando entrou realmente o PT. Não foi só aqui, né? Foi também lá em São Caetano, por exemplo. Depois que o PT acabou, o próprio time do São Caetano acabou caindo. Antes de entrarmos especificamente no mérito do esporte, gostaria que você falasse a avaliação do governo Guti de uma maneira geral, até agora. Claro que não acabou ainda o mandato, mas até agora uma avaliação que você dá ao governo Guti. Assim, no meu ponto de vista, né, como guarulhense, contribuidor de imposto, tudo, eu vejo, assim, hoje o mandato Guti é um mandato ainda que está neutro. A cidade está parada ainda, assim, a gente vê o porquê, se diz o próprio governo, pelo endividamento que tem hoje a cidade. Mas, pela uma outra questão, eu acho que a renda está sendo mal distribuída. Que nem a área da saúde é uma área completamente esquecida. Aí você vê algumas obras fúteis, né, que nem tem corredor de ônibus, não deveria ser prioridade para nossa cidade. A gente vai lá ali na Avenida Santos Dumont, uma obra gigantesca de corredor de ônibus. Para que isso? E é uma das pautas recentes da Câmara, não é isso? Exatamente. Há uma pauta que saiu agora da Câmara, mais 3 corredores de ônibus. Prioridade hoje, no meu modo de vista, é saúde. Saúde. É essencial. O ser humano, a dignidade, primeira coisa é saúde. Então, assim, eu vejo que a renda hoje em Guarulhos está muito mal distribuída. Está muito mal, assim, até apesar que fala de economia de um lado, mas esbanja do outro lado. Pra quê? Então é uma coisa assim que a gente, eu tá como devendo, contribuidor, tá devendo muito. Então vou fazer o seguinte, o papo tá só começando, tá só iniciando, eu vou fazer o primeiro intervalo comercial, daqui a pouquinho voltamos com muito mais desse bate-papo com Luciano THS. Quer mais cuidado na manutenção e bom atendimento para o seu motor? Então venha para a Estilo Motores. Serviços de usinagem e retífica completa em motores diesel, álcool, gasolina e gás. Também com manutenção em veículos e equipamentos de tornearia. A Estilo Motores está localizada na Avenida Guilherme, 1070, na Vila Guilherme, em São Paulo. Entre em contato através do telefone 2218-0709 ou 2218-0664. Chega de dores, o melhor para o seu motor é na Estilo Motores. Precisando estruturar o abastecimento de água e esgoto? Então o lugar certo é a TVG. A TVG trabalha com comércio e serviços de saneamento, infraestrutura, tubos e conexões em PAD, com selo da Sabesp e produtos da qualidade mais GF+. A TVG está na rua Soldado José Antônio Moreira, 223, no Parque Novo Mundo. Entre em contato através dos telefones 2641-0840 ou 94717-0335. Tubos e conexões é com a TVG. Pois bem,
de volta com o segundo bloco desse bate-papo com o Luciano THS. A gente terminou o primeiro bloco falando aí, entrando na questão da saúde. Então vamos esmiuçar um pouco mais e, claro, falar de mais assuntos, começando então, o Luciano THS. Aliás, continuando então com a questão da saúde, que ainda é uma situação precária, né? 3 anos do governo Guti, ainda é uma situação que não foi resolvida. As pessoas sofrem ainda com falta de medicamentos, com falta de médicos, enfim, uma situação que não foi resolvida e é uma das principais pautas desse governo. Exatamente. Então, como eu já tinha adiantado, algumas coisas que o governo Guti deveria deixar, algumas prioridades que colocaram, até os próprios vereadores colocaram na Câmara, não deveria nem colocar corredor de ônibus, deveria colocar ampliação de hospital, que nem melhoramento de medicamento. E isso sim é um benefício para a população. A população não necessita hoje de corredor de ônibus, e algumas obras que estão sendo feitas em Guarulhos aí que é um absurdo. A gente passa, é um absurdo. E a gente sabe economizar tanto para depois gastar tanto com tapa-buraco. É uma coisa que deveria ser rotineiro, né? O buraco abriu, então ter uma manutenção mais eficaz. Agora está gastando milhões para correr, para tapar buraco, né? E é uma coisa que eles estão correndo com prazo, que é uma obra que está sendo muito mal feita. Que nem eu já observei buraco mesmo, que foi fechado e no próximo mês o buraco está aberto de novo. Então a gente sabe que é uma obra que está sendo acelerada e está sendo muito mal feita, e o dinheiro está se jogando no ralo. E esse dinheiro poderia ter sido empregado na área da saúde. Então é uma coisa que a gente fica chateado como contribuinte, como guarulhense, que deveria ter uma fiscalização melhor, né? Assim, o meu ponto de vista como cidadão. A gente entrou nessa pauta da saúde, ele citou aí a questão dos corredores de ônibus, que é uma pauta hoje recente e atual da Câmara Municipal. Houve uma matéria recentemente, inclusive da Globo, dentro de um dos ônibus 353 da linha do Bela Vista, os ônibus velhos, despedaçados, não tão bem cuidados, enfim. Essa também poderia ser uma pauta a priori em relação aos corredores de ônibus, né? Exatamente. Também é importante isso daí. O serviço prestado para a população. Não adianta ter o corredor e não ter o ônibus novo. Exatamente. Não ter o horário correto, a gente vê demora. aí a dificuldade hoje que os deficientes físicos têm para se locomover dentro de um ônibus. Porque a gente vê que muitos ônibus não têm um acesso a deficiente físico, e muitos também que têm, tá tudo quebrado, sem manutenção. Eu recentemente me mandaram um vídeo de um cadeirante, a dificuldade que ele teve de subir dentro do ônibus. Por quê? Porque não estava funcionando a rampa de acesso dentro do ônibus, o elevador. Então a gente fica chateado ver os nossos vereadores brigar por uma coisa que não vai levar nada, sendo que não tem nem ônibus, tudo sucateado. Maiores, que a nossa população merece coisas melhores. Merece coisas melhores. Que paga os impostos, não é isso? E dentro disso, da gente ver essa dificuldade que o município se encontra, aí que vem a vontade de ir para cima, para você tentar fazer o melhor pela cidade que a gente tem. Meus filhos nasceram tudo aqui, eu quero o melhor pelos meus filhos e futuramente pelos meus netos. É isso que eu penso hoje de Guarulhos. Baixinho, se quiser fazer pergunta, fica à vontade também. Vamos entrar então na área do esporte, citamos um pouquinho no primeiro bloco. Você tem um projeto social no Carmela relacionado à área de esportes, é isso? Exatamente. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse projeto social, e também como você vê a situação do esporte de alto rendimento hoje na cidade, com os 2 times da cidade jogando a última divisão, tanto o Flamengo quanto o Guarulhos. Recentemente foi criado um time de vôlei com uma parceria com o Corinthians, que já foi desfeita, então
esse time do Guarulhos de vôlei volta à Série B da Superliga Masculina de Vôlei. Enfim, gostaria que você falasse desse seu projeto social e do esporte em Guarulhos de alto rendimento, além do ginásio também. Então, hoje eu tenho uma escolinha comunitária que abrange mais de 100 crianças hoje no Carmela, né, que atende a região mais carente de lá, que não pode e não tem como pagar uma escolinha particular, porque hoje a prefeitura não tem nenhum incentivo nesse ponto de vista. Então eu ajuntei com o professor, tudo, e a gente mantém uma escolinha com quase 4 anos em andamento, com mais de 100 crianças, né? Então, assim, e voltando a falar, que nem você citou, dos dois nós, os times que Os tem... clubes da cidade, né? Tanto Clube o da Guarulhos cidade. quanto o Flamengo. É uma coisa que isso daí não entra na cabeça, a gente não sabe o porquê a cidade ainda não tem um time na Série A. Isso daí, assim, como eu volto a dizer como cidadão, né, e com a minha opinião, isso daí, sinceramente, para mim é uma máfia. Hoje, o esporte de Guarulhos... É uma máfia. É uma máfia. É uma máfia. Há 10 anos máfia. atrás, E quase conhece estivemos lá na Série 1 do Paulista. Exatamente. E hoje Aí, amargamos aí a última divisão do Paulista. então, por que aquela época não chegou? A gente sabe o porquê não chegou. Até alguns jogadores que jogaram naquela época, que são amigo pessoal meu, que não quiseram entrar no jogo, assim, porque o jogo já tinha um resultado pronto. Já tinha um vencedor, né? Já tinha um pronto. Então a gente sabe, se tiver essas pessoas no poder, não adianta que o futebol amador em Guarulhos não vai se tornar profissional. Para se tornar um trabalho profissional, tem que ter gente que se dedica pela cidade e que queira que o futebol mesmo volte a reinar em Guarulhos, porque a única coisa que reinou em Guarulhos foi a Unimpro, né? No futsal. Aí começou vários problemas também. Estamos falando dos anos 90, né? Exatamente. Da década de 90. Aí você vê até hoje, Guarulhos parou, não levou mais o nome dela para lugar nenhum. O único que levou foi a Unimpro. Você chegava em qualquer cidade, era bem reconhecida Guarulhos pelo time de futsal que tinha. Hoje a gente não tem nenhuma equipe representante de Guarulhos. É lamentável você ver o tamanho de Guarulhos, a área de esporte como que está largada e jogada. O máximo... Diga, complete. E assim, eu digo até politicamente, porque politicamente a Secretaria hoje de Esporte de Guarulhos é muito mal administrada pelo secretário, né? Desde o secretário até vir de baixo. Porque a gente sabe que isso daí é uma troca de favores. O deputado tomar conta de uma secretaria de esporte é lamentável. Uma pessoa que não conhece o que é o esporte tomar conta do esporte não vai dar certo. Tem que ser pessoa que é da área do esporte e que queira fazer pelo esporte. Então, é a minha Luciano, opinião. Assim, nós estamos querendo, eu não conheço o secretário de esporte, né? Já teve outro secretário aí e eu não conheço esse secretário, mas eu estou querendo trazer ele aqui. Rogério Raman. Rogério Ramos. Raman. Isso. Raman, eu estou querendo convidar ele, fazer um convite para ele vir até aqui, né? E ele puder falar um pouco do esporte, né? Que ele pegou aí, que está meio bagunçado, né? Para ele falar um pouco com nós do esporte, para a população nossa, né? Aliás, como eu falei ontem, né, na entrevista com o Rafa Zamproni, eu reitero hoje, o espaço é aberto para quem quiser. Para quem for citado e quem quiser falar, só conversar aqui com o Baixinho da Quadra, a gente abre o espaço. Nós temos o telefone Quem quiser falar e quem for citado para poder debater a política da cidade, as coisas, enfim, o espaço é aberto para todos. Assim, eu não falo nem pelo secretário, que eu acho que o secretário de esporte hoje não tem culpa do mandato que ele está exercendo lá. O mais culpado é acima quem está fazendo ele dele, né? Assim, me desculpe, mas eu não acho que o Jorge Wilson é uma melhor pessoa que está por trás da Secretaria de Esporte. Infelizmente o Guti deu um tiro no pé, tem que fazer
para andar as coisas ele teve que fazer alguns acordos que tem que fazer, mas Jorge Wilson é acima do secretário. Como minha opinião, o Baixinho tem a opinião dele, mas eu tenho a minha, e a minha hoje deveria estar numa mão de alguém que conheça o esporte e sabe da dificuldade que é o esporte. Então por isso que também as duas equipes da cidade nunca vai alavancar, porque vai começar de cima para baixo. Não adianta, não é de baixo para cima que as coisas funcionam. Falando ainda do esporte de alto rendimento, nós temos ainda um time de vôlei que teve uma parceria com o Corinthians, então foi denominado Corinthians Guarulhos, vieram grandes nomes, Sidão, Serginho, Marcelinho, campeão olímpico, enfim. Hoje esse time se desfez, a parceria com o Corinthians se desfez, o vôlei permanece em Guarulhos com o nome de Guarulhos, mas sem CNPJ, né? Foram, se não me engano, 2 temporadas sem o CNPJ próprio, disputando com outro CNPJ de São Bernardo e de Montes Claros. E agora Montes Claros voltou, Guarulhos perdeu o CNPJ, volta à Superliga B, e esse é o máximo que nós temos de esporte de alto rendimento. Você chegou a acompanhar esse time de vôlei? Chegou a ver notícias, informações? Cheguei porque a gente acompanha não só o futsal, também outras modalidades, né? Até quando o Guarulhos chegou a fazer essa parceria com o Corinthians, foi fechado até a Ponte Grande, cedido para eles, né? Até eu também, como guarulhense, eu fiquei chateado, porque pelo tamanho da estrutura que tem em Guarulhos, não pode fazer parceria com ninguém, entendeu? Porque a gente tem belíssimos profissionais de Guarulhos hoje, tudo jogando nas equipes de fora. O porquê não se tornar só Guarulhos e nós mesmos ser os formador de jogadores? Então é lamentável também ser Guarulhos, Corinthians tem que ser Guarulhos. Guarulhos é Guarulhos, Corinthians é Corinthians, São Paulo é São Paulo, São Caetano é São Caetano, vice-versa. É lamentável chegar nesse ponto para tentar fazer o nome da cidade em cima de um time de outra cidade. É um time privado, Corinthians é um time privado, então o Guarulhos foi tentar fazer o nome em cima do Corinthians para tentar levar o nome Guarulhos para fora, mas a gente sabe que não funciona. Não funciona. Quem saiu com o nome mesmo foi o Corinthians, e o Guarulhos tá aí largado de novo. Morrendo na praia. Morreu na praia. Entendeu? Agora o Serginho começou a fazer um trabalho novo, né? E vamos ver como que vai ser esse trabalho dele até quando, esse é um trabalho de médio e longo prazo, né? Exatamente, vai ser um ponto de interrogação se vai dar certo ou não. Então a gente tem a Secretaria de Esporte junto com a Prefeitura tem que começar a ver o Guarulhos, porque tanto da área de esporte como outras áreas, nesse aspecto tá largado. Baixinho, tem mais alguma pergunta a fazer? Eu posso intervalo? Então nós vamos dar mais uma pausa, o Luciano vai tomar uma aguinha aqui na frente dele e nós vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltamos com mais um bloco nessa entrevista com Luciano THS. Se você gosta de verdade do seu carro e quer o melhor tratamento para ele, venha na M3 Auto Center. Serviços de freios, amortecedores, embreagens, limpeza de bico, injeção eletrônica, troca de óleo e muito mais. Se você disser que viu este comercial na TV Baixinho da Quadra, o alinhamento e balanceamento sai apenas por R$ 60. A M3 Auto Center fica na Avenida Bom Clima, número 174. Telefones 2461-5055 ou 2408-5357. M3 Auto Center, cuidando bem do seu veículo. Você organiza eventos e quer homenagear alguém? Consulte a Projeto Acrílicos. Só a Projeto Acrílicos trabalha com esculturas religiosas, medalhas de modalidades esportivas, recipientes de bebidas para bares personalizados e troféus esportivos. Telefone 94727 1987. Site
projetoacrílicos.com.br. E-mail contato@projetoacrílicos.com.br. De volta com o terceiro bloco da entrevista com Luciano THS, continuamos esse bate-papo sobre o município de Guarulhos, sobre a política de Guarulhos, os erros, os acertos, enfim. Mais uma pergunta interessante aqui a fazer ao Luciano THS, que todo mundo sabe que recentemente foi trocada, né, a questão aí do SAI pela Sabesp, por conta de altas dívidas, enfim, de gestões anteriores, mas enfim, é fato que o abastecimento de água da cidade não estava tão legal com o SAI, e agora veio a Sabesp, o Luciano THS, para melhorar, para piorar. Como é que você avalia essa entrada da Sabesp em Guarulhos? Assim, é um início ainda, né? Mas eu acho que é positivamente que vai dar certo, porque até Guarulhos não ia conseguir pagar a dívida que tinha com a Sabesp. Isso daí era claro que a gestão de hoje só vinha pagando dívida, então era uma coisa acumulativa. E por que não passar a concessão para a Sabesp? É uma coisa que positivo, eu acho que atende a melhorar. Mas até então, alguns bairros ainda estão faltando água, né? A gente sabe que hoje a gente paga o esgoto que não é tratado, até um índice grande, né, de esgoto, muito pouco tratamento de esgoto tem hoje em Guarulhos, e vamos esperar, é um trabalho novo que a Sabesp está fazendo em Guarulhos. Até eles estão com várias obras em vários trechos de Guarulhos que a gente até observa. Tende a melhorar, porque a Sabesp é a empresa mesmo fornecedora do estado, né? Da água do estado de São Paulo. Em cima dessa ainda falta d'água por conta de várias manutenções, eu não sei se você recebeu, se já viu alguma coisa, mas eu já vi em redes sociais. É por isso que chega água suja quando volta? A alegação que eles falam que vários trechos estão em obra, né? Então a água ainda pode ser que a água ainda tá vindo, fica melhor, suja, né? Suja pelas obras que eles estão fazendo, de trocando duto, ampliando alguma tubulação, então a água esteja barrenta, um pouco suja ainda. É uma coisa que também a prefeitura deveria já cobrar a Sabesp para fornecer água com qualidade. Certo. Porque a gente está pagando, como cidadão, água... Tem o direito de ter coisa melhor. Exatamente. Então, se está em obra ou não é problema do consumidor. A gente está pagando o consumo. Exato. Então, é uma coisa que a prefeitura deve fiscalizar a Sabesp. Se tiver fornecendo que é um produto, a água é um produto mal fornecido. Está pagando por um produto ruim. Exatamente. Tem que ser cobrado. Eu acho que isso aí que os nossos vereadores, nossos vereadores, tinham de cobrar. Exatamente. Né? Exatamente. Cobrar um pouco eu até dou uma deixa, porque os vereadores deveriam mais se preocupar pelos problemas da cidade, não ficar em rede social com iluminação pública, falando, solicitei corte de árvore, poda disso, poda daquela. Perde-se muito tempo nisso daí. Hoje os vereadores que estão no mandato, eles perdem muito tempo com essas coisas fúteis, sendo que a gente já paga imposto, tudo para esses tipos de serviço. Aí eles pegam, solicitei serviço de poda não sei da onde, solicitei troca de lâmpada.
Isso daí é mais que obrigação. Eles deveriam cobrar a Sabesp porque a água está suja. Deveria cobrar porque não está chegando medicamento nos hospitais. Isso daí que é um trabalho de fiscalização de um vereador. Não é fiscalizar que eu mandei solicitar corte de grama, iluminação pública. Isso daí é obrigação. A gente somos contribuinte para isso. Entendeu? Isso daí que os vereadores deveriam fazer. Não ficar perdendo muito tempo com isso daí. E falando em vereadores, nós estamos aí no comecinho do mês de junho, e nessa transição do mês de maio para junho, né, no final de maio para o começo de junho, se eu não me engano, não tenho o número exato agora, se eu não me engano foram 3 ou 4 sessões da Câmara que foram interrompidas por falta de quórum. Ô Luciano, você que está sempre muito presente ali na Câmara, conhece bastante dessa situação, por que isso acontece? É um problema que também eu vou levar como pessoalmente, né? Eu já participei também como assessor político, então eu acompanhei várias sessões da Câmara e sei como que funciona lá. Mais uma vez é uma coisa que se chateia muito, porque praticamente esse ano aqui não teve sessão. O mês de Carnaval foi o mês todo parado. Chegou Páscoa, o mês todo parado. E a cidade não anda, a cidade não está andando. E a gente também sabe que tem vários acordos entre o governo e a Câmara. Então alguma coisa que para ser votada, há uma interrupção do governo com a Câmara, e aonde que dá decoro. Isso daí é lamentável, a cidade precisa andar, a cidade não tem que ficar parada, vários assuntos para ser debatido e chega o vereador lá, presente, dá decoro. Então, para esclarecer a população, é basicamente um acordo entre a prefeitura existe a sim, existe, claro que existe, a gente sabe, todo cidadão sabe que existe isso daí. Então, para dificultar uma votação, dá decoro, aí vai entrar em negociação. Os vereadores se ausenta, estando presente, se ausenta. Deveria algum vereador tinha que ser peitudo mesmo e lançar um projeto, lei, né? Lei aonde, se tiver decoro, deveria descontar no salário do vereador por não estar presente. Porque se um funcionário falta no serviço, é descontado. Então deveria ser a mesma coisa, eu acho que deveria ser a mesma coisa aí, porque a cidade deixa de crescer. Porque ele é funcionário da prefeitura. Exatamente, é um funcionário da população, pago pela população. A população que paga. Então eu acho que deveria ser nesse sentido, porque a cidade praticamente esse ano não andou. Tá tudo parado, um monte de projeto que deveria ser criado, leis, tá tudo parado. Aí eles começam a criar coisa que é absurdo. Cargo na Câmara, aumentar cargo. A gente sabe que se tá economizando dinheiro, os caras querem criar cargo, vai para debate isso daí, é muito tempo perdido por pouca coisa. É o que você falou, são projetos e projetos, né? Existem projetos importantes para a cidade, existem projetos. Exatamente, tem outras prioridades. A gente sabe que ano que vem eleição, entendeu? Então eles querem criar um monte de cargo na Câmara para comissionar um monte de funcionário, que nem pra nada. E quem que vai pagar esse preço é nós. É lamentável, assim, como que tá hoje a Câmara. Lamentável. Pra gente finalizar essa questão política, é claro que ainda tem algumas coisas para acontecer, já se passaram bastante tempo, né? A última municipal foi em 2016, como você citou, teremos outra no ano que vem. Um feeling, uma questão particular, pessoal, um achismo, né, digamos assim. Você acredita que o prefeito se reelege? É difícil.
É difícil porque até eu votei nele. Até eu queria ver ele nesse programa para mim fazer uma pergunta que eu vou falar para ele, que eu vou deixar aqui no ar para ele, né? Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para ele, porque quando ele veio a ser candidato a prefeito, ele falava que era uma nova política, né? Foi o slogan. Exatamente, foi slogan da campanha dele. E já vai se tornar 3 anos que já passou o mandato dele. Ele falou que iria fazer tudo diferente, mas a gente tá vendo que tá fazendo a mesma coisa de outros candidatos. Só trabalhar na reta final para tentar se eleger. Isso daí a gente sabe que é uma política antiga, né? Que o prefeito ele só vai fazer os trabalhos no ano final. Isso daí é um tapa na cara da população que depende de hospital, depende de muito serviço público. Aí o prefeito, para chegar na época de campanha, inaugurar um hospital aqui, hospital ali, para falar que fez. Isso daí é política velha. Política nova, tem dívida a cidade? Tem dívida a cidade. Mas a cidade também precisa de crescimento, né? Então foi uma coisa que ele muito falava, né, de uma política nova, mas a política ainda é a mesma de sempre. Você vai ver agora várias inaugurações de alguns céus que já vinha há muito tempo sendo construído, parou na era PT, então ele retomou para ser inaugurado tudo entre dezembro e para o próximo ano, para tentar se eleger de novo. É um tiro no pé, porque tá vindo gente nova que está disposta a trabalhar pela cidade e vai ser... E também é uma coisa que ele ganhou por voto de protesto. Ele não ganhou por merecimento. Ele ganhou por voto de protesto da população que já estava cansada da era PT na cidade. Uma questão importante também. Entendeu? Então as coisas vão mudar muito no meu ponto de vista ano que vem. Baixinho, tem alguma questão pra gente finalizar essa parte política? Não, eu só queria agora, junto aqui com meus amigos, mandar um convite para o nosso prefeito. As portas estão abertas aí, prefeito. Se quiser tomar um café com nós aqui, ou tomar um chopinho, vem com nós. Vem com nós aqui bater um papo com nós, tá bom? Boa noite para o senhor. Ô, Luciano, encerrando aqui a parte política e encerrando de forma mais leve, você tem um evento, a gente conversava em off que você tem um evento a ser feito, conta mais sobre isso. Isso, no próximo dia 22, né, eu estou realizando o primeiro Arraiá Luciano THS no Carmela, né, assim, o porquê também, várias pessoas me perguntou o porquê fazer lá. Porque a gente sabe que a área central aqui tem vários eventos. Muita coisa. E lá tá muito esquecido. Faz tempo que não tinha um evento desse porte. Aí eu conversando com o pessoal ali e tal, resolvemos fazer esse arraial para trazer algumas atrações, né? Uma atração até importante. Vai vir a Adriana Ribeiro. Opa. Que era a Adriana e a rapaziada, sim. O Marcinho, que era do Arte Popular, e outras atrações que vai ter. É uma coisa que a gente precisa resgatar em Guarulhos, né? A cultura, que está muito largada também. Então eu resolvi, assim, eu queria expandir para toda a região de Guarulhos, mas... também eu sozinho não consigo fazer, né? Não voa, porque a gente também não tem nenhum... Tem limite, né? Até financeiramente é pesado pra gente. Pesado. Então eu escolhi esse ano fazer lá, mas futuramente a gente vai tentar se expandir para toda a região de Guarulhos. Aí eu faço um convite para... Por favor. Casa aberta. Para a população, no dia 22, que vai ser realizado na Serra da Mantiqueira 940. O primeiro arraiá vai começar às 12 horas, finalizando às 22 horas. É um evento bem organizado e contamos com a presença de todo mundo. Repete as atrações. Adriana Ribeiro, do Adriana, grupo Adriana Rapaziada, isso. Né? E o Marcinho Arte Popular. Arte Popular. Exatamente. E tem outras atrações também que durante o dia vai fazer o show. Só que isso aí é surpresa. É surpresa. Se você for lá, você vai conhecer.
Tá certo? Encerramos por hoje. Muito obrigado, agradeço o Baixinho da Quadra Isso, eu que pela agradeço. oportunidade Você aí. de estar aqui. E muito Bruno, quer falar obrigado alguma coisa? por tudo. Então Muito é isso aí. obrigado mesmo. Esse foi o bate-papo com o Luciano THS, falando sobre a política de Guarulhos, os problemas e as soluções do município. E nós agradecemos a você que mais uma vez esteve na companhia da TV Baixinho da Quadra. Prometemos voltar, claro, em uma próxima oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.